Olá a todos agrojovens, como é que vocês estão? Por aqui hoje nós vamos fazer um episódio especial que hoje nós vamos ouvir as vozes mineiras, diretamente lá de Minas Gerais. Nós vamos entender um pouquinho do agronegócio de Minas. Minas que vale lembrar que tem o tamanho quase da França, né? E tem diversas atividades rurais, é um dos polos aí do agronegócio brasileiro, pioneiro, né, em diversas atividades. E tem uma atividade rural, agropecuária principalmente, muito familiar também, né? Então hoje nós vamos entender um pouquinho mais como que vem funcionando o agro mineiro, quais são as tendências, expectativas de quem entende que está lá. Então hoje eu trago aqui dois feras, né? Que é o Maicon e o Laerte, eles trabalham lá na FAENG, que é a Federação de Agricultura, mas o Laerte também é produtor, ele já participou de CNA Jovem, ele já participou até aqui do podcast, já está quase na hora de dividir uns boletos comigo. Então, sejam bem-vindos aqui ao AgroJovem, Maicon e Laerte. Ei, Lucas, ei, Laerte. Prazer estar aqui no AgroJovem Podcast. É muito bacana que eu estava na posição, né, de ouvinte, estou sempre acompanhando o programa e agora estar aqui participando é um mega prazer. Show, show, show. Não, o prazer é meu poder aprender com vocês, né? E Lucas, e Maicon, muito obrigado por mais este convite, Lucas, de estar aqui, né? Mais este momento. Então, um olá aí para os ouvintes. Vamos trocar muitas ideias aí entre Minas, Paraná. Espero que possa passar bastante informação aí para os ouvintes. E vamos mais uma vez aí ter um bate-papo bacana, né? Trocar ideias. Eu acredito que vai ser muito rico, né? Que aqui estamos entre três figuras. Eu sou, né, filho, neto de produtor rural aqui, bem do interiorzão, né, sotaque carregado, bem característico, chapéuzinho. Eu faço questão de manter, né, as origens, as raízes aqui do Triângulo Mineiro, né, e vamos que vamos dar início aí à prosa. Show de bola. Eu sou um cara muito acelerado, né? Você sabe, Laerte me conhece, sou um cara muito acelerado. Aí, assim, eu boto dois mineiros para conversar comigo numa sexta-feira de feriado de manhã, eu tenho que desacelerar, gente. Eu vou terminar esse episódio aqui, eu tenho outra reunião depois. Eu vou chegar lá na mais tranquilidade possível, porque eu vou ter que Não, mas o papo desacelerar vai agora. render, o papo vai Mas conta render, o papo mais. tá bom. Ah, certeza. Conta mais. Explica para nós aqui só o que vocês fazem hoje aí em Minas, só para nós entender como que nós contextualizamos vocês dois, o que vocês vêm aprontando por aí. Vou adiantar aqui, Laerte, vou me Faça apresentar as honras, primeiramente. Enquanto isso, eu vou tomando um Vou, cafezinho aqui com já está queijo. construindo o estou aqui cenário, né? também, Estamos em casa, estamos em casa. com Ah, certeza. não, eu O Lucas adoro está lá Minas, com o vai. café lá, só com as canecas lá do Senar lá. Bom, como você adiantou, Lucas, a gente está aqui na Federação de Agricultura e Pecuária do Estado, né, de Minas, né, que também acompanha outras casas, né, o Senar Minas, o INAIS, que é o Instituto Antônio Ernesto de Salvo, e aí 393 sindicatos, se não me falha a memória, a Laerte, de repente, pode ali trazer complementar a informação depois, mas eu estou trabalhando aqui diretamente na gerência de formação profissional e promoção social, né, a nossa sede fica aqui em BH, mas estamos aí o tempo todo no interior, né? Que é onde a coisa acontece de fato, aonde o trabalho, aonde tudo acontece mesmo, e a gente está lá marcando presença, e dentro da gerência que eu tô, né? Junto com a Lisiana, né? Que ela deve estar assistindo também e ouvindo. Lá eu trabalho diretamente nas demandas de comunicação do setor, né? Então a gente tem também um podcast lá, mais para frente a gente fala sobre isso. Então estou aqui num ambiente familiar e eu acho que vai dar para acompanhar o papo aqui muito bacana. Show, show. E aí, Laerte, o que você anda aprontando? O Rapaz, Laerte, ele vive rodando o Brasil, ele vive fazendo um monte de coisa que você nunca sabe o que o Laerte está fazendo, né? O que você está inventando agora? rapaz, esse espírito de inventor não sai de mim, e eu faço questão de alimentar ele, a gente está sempre rodando. Mas aí minha história com o sistema FAENG Senar começou justamente no CNA Jovem, né? Você pôde acompanhar um pouco dessa trajetória, a gente conversava bastante, né? E conversa ainda, né? Mas a gente se aproximou mais aí durante o programa, né, do CNA Jovem, e a partir aí dos desafios, né, onde
eu trabalhei especificamente com a temática sindical, eu pude desenvolver alguns projetos que ganharam destaque, né? E eu batia muito na tecla nas questões dos sindicatos. E com isso eu aproximei das pessoas, né, chaves, uma delas, que nem o Maico mencionou aí, a Lisiana, né, fiz um contato muito bacana com a Lisiana, pessoa fantástica, admiro muito, né, a sua competência, profissionalismo. E com esse estreitamento, o pessoal lá do sistema falou, você está falando tanto de sindicato aí, então peraí, vamos ver, vem para dentro, vem para dentro e faz acontecer. E hoje eu estou, né, dentro da assessoria sindical, junto com o Rogério Arantes, que é o gerente da assessoria. Aproveito aqui para deixar os cumprimentos para todo o pessoal lá da assessoria sindical, né, o Rogério, que é o nosso gestor, a Valquíria, o Luiz, a André, que tenho certeza que estão aí nos vendo, nos escutando. E, diante disso, o desafio é trabalhar com esses 393 sindicatos espalhados aí pelas regiões, né, de Minas Gerais, que são basicamente 5 macro-regiões, né? Tem aí o norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, as matas de Minas, o sul de Minas e da onde que eu venho aqui, o Triângulo Mineiro, né, que vem na ponta aqui entre o Goiás, São Paulo e o Mato Grosso. E em cima disso, né, esses sindicatos aí têm uma capilaridade muito grande. Pega aí quase que Minas inteiro, porque além do sindicato, cada sindicato tem as extensões de bases, porque, né, tem como se fosse, né, a matriz ele representa ali algumas filiais ali em volta, que são municípios que não têm, né, uma sede do sindicato, mas são representados por aquele sindicato principal ali. Aí a gente chama de extensões de base. Então, ao todo, aí a gente abrange, né, diretamente cerca de 700 municípios. Então, Minas tem 853, então pode-se dizer que estamos aí nos 853 municípios, né, representando os produtores rurais. Então, é um desafio muito grande, né, trazer inovação. A gente sabe que é um sistema aí, né, de produtores rurais, você lida aí com produtores rurais, né, na questão da gestão, Lucas. Então, você sabe o desafio. E quando se trata de sindicatos, né, de representabilidade, o desafio é maior ainda. Com certeza. E nessas 5 macro-regiões que você citou aí, a gente tem diferentes culturas que são investidas pelos produtores, né? Eu sei que a Minas é muito forte em café, leite, mas tem muito mais que isso, né, Lerd? Como que funciona essa diferença de culturas? A gente é mineiro, né? Mineiro tudo igual, será que é? Será que não é? E as atividades rurais da região, né? Isso, Como é muda que tá muito. hoje? Muda muito, Lucas. Que nem você comentou aí, né, que é do tamanho da França. E realmente Minas é um país, porque tem uma diversidade cultural, diversidade de cultivos muito grande, né? Muda aí de região para região. Por exemplo, se a gente for ali para o Nordeste, é bem característico, né? Um mineiro nortista mesmo, né? Tem a característica ali da Bahia, né? As culturas, né? São culturas que têm que ter uma resistência maior, né? A questão climática, né? Uma região mais seca, mais árida, né? Então, é um pessoal, como se diz, mais, não digo sofrido, mas é uma dificuldade maior, né? Tem uma dificuldade maior, a gente não pode negligenciar isso. Mas você acha que essa dificuldade é por questões geográficas ou é por questões de cultura? É os dois, né, Lucas? É os dois. A questão. Só que isso é em Minas inteiro, nessa questão de cultura, acho que vai de muito de pessoa para pessoa, né? Mas eu digo que a questão climática também interfere muito, né? A gente não adianta querer comparar. Uma coisa é plantar aqui no Triângulo Mineiro, que tem um nível de pluviosidade relativamente de médio para alto, enquanto a gente está tratando lá, né, na região norte. Lógico que com irrigação, a gente consegue superar isso com os cursos do Senar, treinamento, né? Entra aí o Senar para isso, para justamente diminuir essa questão aí que a gente está falando, intempérie e questão de mentalidade, né, de pessoas. Eu acredito que o Senar venha somar muito com isso,
né? Porque o Senar é a escola do campo. E quando você leva a educação, você muda qualquer região, né? Você mudando as pessoas, você muda a região. Então, o Senar tem um papel muito importante nisso. O Mike pode, né, contextualizar melhor em relação a isso. Mas, enfim, passando para outras regiões, aí, se a gente for ali para o Vale do Jequitinhonha, também é semelhante aí, né, ao norte de Minas, tem café, né, tem leite, tem pecuária. Aí a gente vamos descer ali, né, mais para a zona da mata, para o sul de Minas, o café muito presente, muito mesmo, ali que vem a questão da cultura dos cafés especiais. É interessante destacar que você falou que a gente tem um know-how nessa questão do café, e realmente, né, eu estou aqui bebendo um café aqui das Minas Gerais, não poderia faltar. E por quê? Porque essa questão do café especial, né, vem agregando muito valor à cultura do produtor. Eu assisto seus podcasts, Lucas, e você bate muito na tecla, né, de agregar valor. E estão começando isso, o Senar também tem um papel muito importante, né, na questão do café. Então ali é muito forte café e queijo, que pega parte ali da Serra da Canastra, aí a gente já entra na questão do terroir, né? Coisas muito características ligadas, muita cultura, né? O terroir não é só a gente falar de clima, não, tem a questão da cultura, né? Do mineiro, cada produtor tem seu jeito ali de tirar o leite, fazer o queijo. Você pode acompanhar isso de perto, né? Quando a gente fez aquela visita pelo CNA Jovem, a gente fez aquele tour ali na Serra da Canastra, Varginha, Fazenda dos Tachos. Né, Falando nisso, no próximo episódio nós vamos falar aqui com o Thiago lá da Fazenda dos Tachos. Nós fizemos um episódio com a Priscila lá do café e nós comentou da Fazenda dos Tachos. O pessoal começou a mandar o vídeo lá e o podcast pro Thiago lá no Instagram e veio falar comigo, né? Porque a gente comentou da idade, acho que da Fazenda, né? Ela é antiga, é de 1780, se eu não me engano. E eu achei que era de 1800, errei por 100 anos, né? Mas pra nós já é quase 300 anos. Aí o Thiago veio conversar comigo e falei, não, então vamos explicar pro povo isso aí. Então vamos gravar um podcast. Então, que dia ele tá aí com nós. Muito bacana. O Thiago é uma pessoa fantástica, né? O cara mexe de café até doma de cavalo, né? Ele faz de tudo lá. Faz de tudo. Eu acredito que vai ser muito bacana mesmo E sabe o que é mais legal aí falando? A gente entrou no café, né? Uhum. Depois que eu tomei o café mineiro, eu não consigo mais tomar o café aqui. Aí o que eu fiz? Eu trouxe um pouquinho aquela vez dos tachos lá, queria até mais, mas não vai, né? Mas daí agora eu vou no mercado, eu só caço um café que vem de Minas e tem que ser tem que você perceber que ela é diferente mesmo. Então eu comecei a fazer degustação dos tipos de café diferentes. Então agora você gasta um tempo ali escolhendo rótulos, né? Vou trazer alguns exemplos aqui, ó. Montanha de Minas, ó, tem um portfólio aqui. Eu não quero ostentar, não. Aí, ó. Tem de regiões. Tem do Triângulo Mineiro, tem de Minas. Já foi, né? Agora eu só tô com alguns aqui, ó. Mas Montanha de Minas, que inclusive são de produtores assistidos pelo programa de ATG, né? Do programa Café Mais Forte. Então são produtores, ó, excelentes. Eu tô na fase agora de mudar o jeito de fazer. Tô para comprar uma cafeteira que é as italianas, que você coloca no fogão. Que, né, vai de baixo para cima, eu acho que é bom, eu vou ter que degustar. Não é caro, fica bem tranquilo. E aí eu olhei aquela que é prensa francesa, né, que você faz um negócio bem, não sei se lá vai dar certo para mim, mas eu vou experimentar. Acho que é parecido com o que a gente tomou lá na Fazenda dos Tachos, não é? Isso, é um processo de ebulição, né, que eles fazem. Você tem que ver bem semelhante. Eu também não sou especialista nessa parte, mas você tem que ver a questão da moagem mais fina, mais grossa, que por conta da cafeteira, do filtro, tem todas essas questões aí. Começa a virar um ritual fazer um café, um ritual assim, então, né? Quem ainda não segue o Lucas no Instagram, vai lá que pelo que eu tô vendo vai ter uma playlist só disso. De café. Nós vamos começar a fazer uns cafés mais especial aqui, então assim, o café nosso aqui do Paraná, o batidão que nós comprava, não dá mais não, sabe? Depois de Minas, só o pão de queijo de Minas que eu não achei o lugar certo. Pois né, mas assim, vou ter que voltar. Vai ter que voltar. Tá, e complementando, as atividades rurais agora aí de Minas, que você falou do café, Isso. Né? A gente comentou lá da Serra Canastra que tem o leite, o que mais vocês têm por aí? Porque eu sei que Minas é muito grande, né? E se fosse elencar hoje as 5 principais atividades aí da região, rurais, né, da região do estado como um todo.
Continuando aqui a linha de raciocínio das regiões, aí até para complementar esse ranking aí a gente vai para a região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, né? Aí já são culturas, né, de maior área, né, que a gente entra aí nos hortifrutis, né, e entra aí na soja, no milho, nos grãos, né? Então, se for elencar aí as principais culturas, a gente pode dizer, né, que é o café, que a gente, cerca de cada 3 xícaras, né, que se consome no mundo, uma é aqui de Minas, né? Isso representa 55% da produção nacional, vem aqui de Minas, né? Então é um número bem expressivo. Então, café, leite, corte, né, a pecuária de leite, pecuária de corte, tem a questão do hortifruti, né, e que nisso entra a questão dos citros, né? A gente também ali na região de Minas tem bastante laranja, está entrando, e a cana. A cana vem chegando com força, né? Muita influência ali de São Paulo, mais ali na região do Triângulo Mineiro, né? A produção sucroalcooleira vem ganhando muita força agora. É algo mais recente, mas assim, já é antigo, mas agora que vem ganhando mais força, mais área. Bacana, bacana. E para atender tudo isso aí, existe uma equipe muito grande também ali pela TAG, vocês fazem atendimento também, né? Como que funciona a TAG hoje, se você puder me auxiliar? Que a TAG, para quem está nos ouvindo e às vezes não conhece, é o Assistência Técnica e Gerencial do Senar, né? Se eu não me engano, se corrijam se eu estiver errado, ela é gratuita aos produtores. Mas como que funciona isso? Porque no Paraná aqui não tem a TAG, né? Maicon, aí Tá, vou você é o trazer cara do também. Senar, cara. Bom, os atendimentos de assistência técnica e gerencial, eles trabalham em conjunto, né, com a formação profissional, com a formação continuada, né, que são esses cursos de aperfeiçoamento, de especialização e tudo mais. Então, o assistência técnica e gerencial, ele vai de fato na propriedade da pessoa e faz um mapeamento das principais dores, né, traz essa demanda, dá uma olhada ali, né, nas questões técnicas, então o que pode melhorar na ordenha, no fluxo de caixa também. Então, ele une a prática com a administração desse negócio rural, traça um plano de ação então tem um acompanhamento dessas atividades, o técnico tem uma rotina de ir até a propriedade, falar com os produtores, e vocês estavam falando de cultura, né? Então às vezes, levar algumas ideias, né? E às vezes tirar, porque algumas vezes na questão da sucessão, né? Alguns produtores vêm com aquele vício de que meu pai fez assim, meu avô fez assim, então vem aquela questão histórica de que às vezes, né, você acha alguns problemas ou às vezes assim pontos de melhoria que precisam ser trabalhados. Então esse técnico leva essas ideias e tenta levar realmente esse conhecimento lá para dentro e depois ele volta e vai fazendo esse acompanhamento e fala assim, olha, esse ponto aqui nós conseguimos atingir, otimizar, esse outro ponto a gente precisa melhorar. E quando ele identifica, né, geralmente um técnico, ele tem essa expertise dali da região, de conhecer outros produtores, então ele fala assim, olha, aqui nós temos uma demanda de uma questão técnica de formação profissional ou uma questão de administração rural. Então a gente vai lá e acessa o portfólio de cursos do Senar, de treinamentos, assim, olha, aqui nós temos uma demanda. Então daí entra o sindicato que viabiliza, né, traz esses produtores para dentro e fala assim, olha, então aqui a gente vai fazer um treinamento, uma capacitação para suprir essa demanda. Então é um programa que tem ganhado muita notoriedade, não é à toa, porque a gente consegue acompanhar e mensurar os resultados de fato, então isso é muito bacana e tem ajudado aí a cooperar e a alavancar os números e realmente mudando vidas aí das famílias rurais. E isso é extremamente importante dar essa assistência técnica, até porque, se não me engano, em Minas, a maioria das propriedades elas são familiares e pequenas, né? É nesse sentido que os produtores, em sua grande maioria, e o Senar vem dando essa assistência técnica e gerencial, que ela é importante, mas como que vocês veem que esses produtores estão conseguindo desenvolver isso? Eu pego porque o volume de produtos agrícolas, né, que a gente produz,
ele é um fator gerador que melhora muito a lucratividade. E a gente sempre está olhando a produtividade. Mas o produtor tem, do outro lado, sempre financiamentos para trabalhar. E você comentou ali que ele auxilia até no fluxo de caixa. E esse é um grande problema do agricultor brasileiro, né? Do produtor rural como um todo. Porque a gente tem margens, às vezes, interessantes. Ontem eu estava olhando o número com uma produtora aqui. A margem né, seja de produtos de grãos, ou seja, outros têm uma margem interessante até pelo risco que nós temos climático. Mas quando a gente olha para o fluxo de caixa, como tem vários financiamentos na sequência, parece que está sempre sem dinheiro e ainda assim, às vezes, tem que recorrer ao banco. E você vai olhar o que ele ganha, ele tira um número legal. Mas ele gira muito e ele fica sem nada. Né? Então, assim, para vocês, para nós aqui já é um grande problema isso. Nós temos muitas propriedades familiares também, né? Grande maioria, eu acho que o Brasil é assim. Mas vocês aí têm propriedades familiares de pequenos produtores, né? Então, assim, como que o Senar está conseguindo amparar de diversas maneiras isso? Porque, se eu não me engano, vocês comentaram, tem café, tem leite, tem frutas, tem laranja agora e começa a ter uma diversificação muito grande. Vocês estão olhando para essa sucessão familiar, estão olhando para essa governança no futuro? Como é que está essa frente hoje? A visão quando pensa no produtor daqui 5, 10 Quero anos? trazer um exemplo prático, mas eu acho que o Laet na posição de produtor pode complementar até muito melhor, mas eu acho que essa questão de você entender o seu fluxo de caixa, você entender o que entra e o que sai, é realmente um ponto muito importante, né? Porque no fim do mês o que a gente precisa? Pagar as contas de fato, mas não só isso, é tirar o seu lucro de fato, né? Porque a gente tem que entender que o empreendimento rural, ele não é só de subsistência, né? Ele é um negócio. Então, você ter essa visão empresarial é muito importante. Porque é igual você falou, que às vezes ali você vê que ele tem um alto giro, mas no fim do mês acaba não tirando nada. Então, assistência técnica e gerencial vai lá, por exemplo, vou trazer um exemplo de uma propriedade de pecuária de leite. Então, ele vai identificar onde ele está gastando mais. Né? Então, acho que é um dos grandes desafios, né? Geralmente é você otimizar os custos de produção. Então, olha, aqui a gente vê que o maior custo de alimentação é com suplementação, com ração, mas você tem outros meios que você pode recorrer, como, de repente, melhorar a qualidade da sua pastagem. Como eu vou fazer isso? Daí entra os cursos de formação profissional e vai lá e mostra que, olha, vamos fazer análise do solo, como que tá, o que a gente pode melhorar e como que a gente vai fazer esse balanceamento energético para a gente poder otimizar esses custos. Então, realmente você ter essa visão analítica sobre a propriedade. Laet. Legal. Eu trago a visão aí de como produtor, né, que o Michael mencionou, porque aqui na propriedade a gente recebe assistência do ATIG, né, do técnico de campo, do projeto FIC Paisagens Rurais, que acontece aqui na bacia, né, do Rio Tijuco. E um fato interessante que o ATIG auxilia é nesse ponto que você mencionou da sucessão, Lucas. Eu não tinha essa visão até viver na pele. O treinamento que o técnico recebe é muito interessante, porque ele é orientado a auxiliar nessa questão da sucessão. Né? E comigo aqui tem auxiliado bastante. Nós mexemos com pecuária de corte, cria. E meu pai é que nem o Michael mencionou, vem com a mentalidade de fazer igual o pai dele vinha fazendo, com algumas melhorias que ele acha que é um avanço gigantesco, mas são coisas básicas. E tem uma dificuldade muito grande, né, de escutar, porque mineiro já é desconfiado de natureza. Quando se trata dentro da família, a situação agrava um pouco mais, né? Porque tem aquela questão de ser o filho, não ser o Laerte Neto, engenheiro agrícola. Não, é o Laerte Neto, é o neto. É o neto que está falando. Né? Então tem esse Você já ponto. entra na conversa sem credibilidade já, né? Exatamente. Aí o que O o que esse técnico... moleque sabe? Isso. Eu O que trabalho o aqui técnico desde auxilia? sempre, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo. Exatamente. Aí quando você tenta um diálogo, já entra a questão pai e filho, muito complexo isso, né? Uma relação bem complexa.
E aí o técnico, né, do ATIG auxilia no seguinte ponto. O que geralmente eu falo é o que ele fala. Então, tipo assim, eu falo, não dá muita credibilidade. Aí passa uma semana, vem a visita do técnico, que aqui quem nos auxilia é o João, né, ele mora no município do Prata. E aí ele vai e fala basicamente o que eu falei uma semana atrás. Aí meu pai liga, né, todo humildezinho, fala, o João falou aqui, realmente, pensando bem, eu acho que realmente vamos fazer daquele jeito mesmo, né, porque ele falou aqui e tal. E com isso, né, eu passei até ver esse ponto, que é muito interessante, né, ter esse estreitamento com o técnico de campo para auxiliar nessa questão da sucessão, né, que a gente Com certeza. consegue implementar coisas mais técnicas, que é que nem você acabou de mencionar, sempre vai ser um neto ali, sempre vai ser o filho. Né? E quando vem um técnico de fora, auxilia muito nisso. Né? Ele já tem o treinamento para fazer essa aproximação, ele sabe da situação, então ele conversa com meu pai, né, dialoga, tenta aproximar. Isso é muito bacana. Você vai ver, Maico, que o Laerte, como ele é um cara esperto, ele vai, quando ele tiver algumas ideias, ele vai reto no João, ele Esse é já o não vai nem no ponto. pai mais. Laerte conseguiu um aliado Exatamente. aí dentro. O cara é político lá e tal, vai lá, passa uma conversa no João lá, convence o João. Às vezes nem ele tem certeza, mas convenceu o João, convence o pai. Esse é o Aí, ó. caminho. Então, é o caminho, é o caminho. E essas pequenas propriedades, quando a gente olha, não sei como é que tá Minas, mas o Paraná vem acontecendo da seguinte maneira agora. Nós estamos começando a ter investidores rurais. Ontem eu estava numa reunião com produtores que eles trabalham em banco, mas eles tinham lá, o pai tinha uma propriedade lá que estava arrendada, eles resolveram investir. Tá? Esse é um caso que investiu em peixe, mas tem outro que investiu em avicultura, né? E vai competindo com aquele produtor que está do lado, que está tocando, às vezes, 2, 3 aviários, aqui é o caso, enquanto aqui tem um em nível profissional, totalmente automatizado, com 4 aviários, e no final das contas a gente busca produtividade, resultado e diminui custo. Esse cara aqui está diminuindo custo. Aquele lá ele ainda tem muita coisa manual. Vou dar um exemplo, né? Manutenção. Tem produtor que terceiriza tudo, faz uma manutenção preventiva, consegue ter um custo no planejamento. Tem produtor que fica, para evitar custo, ele fica fazendo um ajuste, né? Arranjo técnico, a gente chama de gambiarra. Então ele vai fazendo as gambiarras e vai, com o tempo, quando começa a dar pau, dá pau quase em tudo de uma vez, né? Porque tem um monte de gambiarra já, que daí tudo vive dando problema. Aí o problema já vira parte da rotina já, né? Então você tem esse produtor, que ele vive ali nas gambiarrazinhas para economizar, sempre vive das coisas dando problema, aí é familiar, tem toda essa questão, ele, claro, ele tem mais atenção porque o negócio é dele, mas nós temos um produtor aqui que ele está com uma visão de investidor, ele investiu determinado valor, talvez financiou também provavelmente, e ele quer saber o retorno desse investimento, ele está olhando número, ele está olhando indicadores, ele está em cima de gráficos, ele está em cima do negócio dele, mesmo não estando lá. E a gente está começando a olhar os resultados aqui, que tem a revistinha da cooperativa, esses produtores investidores, no começo não era tanto, mas agora estão começando a se destacar. Por quê? Porque eles têm mais números, eles estão aprendendo com o processo. Então, aqui nós temos produtores que em um ano de aviário, ele é investidor, ele tem tudo monitorado, né? Tudo em tempo real, tanto a gestão quanto o aviário, né? Tudo, ambiência, peso, tudo em tempo real. Ele agora é o produtor número 1 ali desses últimos do mês, entendeu? Porque ele bateu os resultados de produtividade de todo mundo e tem mais de 1.000 aviários. Então, é um cara que a experiência de 20 anos não tem, mas é um cara que tem a informação para trabalhar. Isso começou a acontecer em Minas ou ainda está longe disso acontecer? Porque é uma questão de tempo também, né? Quando eu vejo que quando o empresário, a população começar a olhar para o agronegócio e falar, cara, mas aquilo ali é um bom negócio, hein? E daí nós temos um produtor lá 20 anos lá tocando e apanhando para tocar. Alguém olha de fora e fala, não, mas se eu melhorar os processos, eu automatizar aqui, eu fazer ali, eu consigo diminuir o custo e ter um negócio melhor. E isso vai aumentando a competitividade. Porque a gente pode ter um produto padronizado com preço para os dois. Mas se um diminui o custo, sobra mais para o outro. Ele vai pagando as coisas primeiro, vai sobrando mais primeiro e ele começa a funilar. Não sei se vem acontecendo isso aí ou é uma realidade mais no Paraná, que também está começando isso agora. A maioria ainda é familiar, né? Lucas, eu digo aqui pela região do Triângulo Mineiro, nós estamos vivendo isso. A região está passando por isso, tanto por questão da cana-de-açúcar, quanto soja, milho nem tanto, mas a cana e a soja vem ganhando proporções
né, gigantescas, muito por conta disso. São produtores, a maioria aqui é pecuarista, né? Aqui, especificamente, Monte Alegre teve alguns ciclos, né? Inicialmente, ganhou destaque com abacaxi, né? Que é uma região considerada tendo o mais saboroso abacaxi do Brasil. Monte Alegre já chegou a ser a capital, né, do abacaxi. Mas aí, com o tempo, né, infelizmente, os produtores não se aperfeiçoaram, outras regiões começaram a produzir também e acabou perdendo esse destaque. Aí veio a pecuária, né, pecuária de leite, pecuária de corte, que hoje ainda é muito forte. Mas tem essa característica dos produtores não ter essa mentalidade de negócio, essa visão do empresário rural, né? Ainda isso são poucos, né? Tem bons exemplos aqui, né? Vamos dizer que não tem. Tem bons empresários rurais na área da pecuária aqui, mas em sua grande maioria, né, os pequenos, médios produtores não têm essa visão e acabam sendo pegados aí desprevenidos pelo mercado, né? Uma queda de preço, uma alta de insumo que não está preparado e acaba se enrolando nas dívidas, nos financiamentos, nas linhas de créditos, e com isso acaba tendo que vender propriedade. Aí tem o produtor de soja, tem o produtor, né, o produtor de cana-de-açúcar ali, que está pronto para comprar ou alugar a terra dele, né? Tem uns contratos aí de 10, 15 anos que são feitos, que já é uma estratégia para poder, aos poucos, ir comprando e dominando a região. Vamos supor, eu vou julgar mal o plantador, né, o agricultor de soja ou de cana? Não. Eles estão fazendo o papel deles, né, estão desempenhando sua função, estão produzindo, estão alimentando o mundo da sua forma, né? A questão é do outro lado, né, dos pequenos e médios produtores se prepararem melhor para competir no mercado. Então, sim, Lucas, vem acontecendo fortemente isso. Nós, lá na nossa propriedade, nós passamos por essa pressão, né? A gente, na pecuária, aí, tem uns ciclos de altas, de baixa, e muito por essa questão da sucessão, ter essa barreira, acaba que muitas das ideias não são implementadas e talvez essas ideias seriam fundamentais para não tomar prejuízos e conseguir se manter no mercado, né? E a gente bate justamente no que você fala muito, Lucas, no podcast aqui, que é a gestão. Gestão, gestão e gestão, né? Infelizmente, precisa melhorar muito ainda em questão de gestão. É isso aí. Você vai separando aos poucos os boi dos terneiros ali, né? Isso. Então, assim, e a sucessão, quando ela vê a visão de negócio, os filhos vê a visão de negócio, fica mais fácil de olhar para os números e falar assim, olha, se a gente der uma arrumadinha aqui, uma arrumadinha ali, melhorar um pouquinho a produtividade aqui, a gente consegue ter um bom negócio. Que é o que O você... problema é quando é tudo, né? É assim, tudo meio, os números desconexos, né? No banco você tem os financiamentos, daí você vai olhar na conta tem outra coisa, você vai olhar os custos, não está muito bem organizado. Aí se tiver dois negócios rural ainda junto, aí é pior, porque daí mistura as contas de um com o outro. Aí, para finalizar, não separa também as contas da família, né? Porque às vezes o maior custo do negócio é a família, né? Sim. Então, não olha para isso também. Então, assim, quando vê, é tarde. Daí nós estamos num momento agora de juro alto. Aí, se deixar ficar sem saldo, acabar a caixa, tudo bem para o banco de vez em quando, 1 mês, 2 meses, assim. Mas você viver indo recorrer ao banco é algo que complica muito a médio e longo prazo a continuidade dos filhos e do próprio negócio, né? Isso é bem notório, Lucas. Quando há espaço para sucessão e há essa construção, eu tenho um bom exemplo aqui, um colega, amigo meu, Deus de infância, que é o Igor, e eu pego muito de exemplo, ele é integrante aí do Campo Jovem. O microfone está baixo? Não, só o do Mike está mudo, mas pode continuar. Ah, tranquilo. E eu trago aqui o exemplo dele, a propriedade se chama Salto e Ponte, é ele, a irmã, o pai, o tio, eles trabalham com cria também, mesma modalidade nossa, minha do meu pai lá e do meu avô, mas eles têm uma afinidade muito bacana, sabe? Tem esse espaço para sucessão, ele já está lá na propriedade, lá dentro, tá basicamente
né, 24 horas lá, só sai alguns momentos para fazer os atendimentos, ele é médico veterinário, e você vê bons resultados. Né? Mas não é uma coisa do dia para a noite. Isso foi uma construção de anos. Né? Deus, de novo, ele já vem integrando aí, né, participando da atividade, se ausentou em certo momento para a graduação e depois voltou, né, tendo a abertura do pai, do tio. Eu pego muito de exemplo porque lá não é só ele o pai, é o pai, o tio, os primos. Então, a probabilidade, né, de surgir uma intriga, uma discordância é muito maior. E mesmo assim, eles conseguem superar esse desafio e trazer bons resultados. Então, Legal. está aí uma prova que sim, é possível, né, produtores aqui da região conseguir se manter no mercado. Não, e até porque entre irmãos e primos e envolve outros familiares, ter o número na mão facilita a conversa, né? Porque Sim, assim, para dar brigas em família é mais fácil do que para dar briga entre nós, às vezes, né? Porque se nós se exatamente. conhecemos há muito tempo, eu já sei os seus vícios, já sei seus problemas, tem alguma coisa que o pessoal guarda para jogar na cara no momento de estresse. Tem tudo isso aí entre família, né? E daí, quando o problema é dinheiro, complica. Então é bom ter esse entendimento compartilhado desde sempre, né? Transparência. Não importa se é um pequeno negócio entre pai e filho, né? É importante, né? A gente ir passando. E, Michael, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que vocês levam esse tema hoje, quando você fala lá no podcast do Vozes do Agro? Vocês instigam os produtores também a fomentar essa gestão? Bom, Região? vocês estavam aí num papo bom de gestão, que eu até lembrei de uma frase que às vezes inspira alguns episódios que a gente produz lá no Voz do Agro, que é, eu não vou lembrar o autor agora, mas o que não é medido não é gerenciado. Então você precisa ter essa mensuração para ter essa organização e evitar a dor de cabeça. Porque o trabalho em si já é desafiador, né? Então se você ainda cria, você ainda dá ferramentas para o negócio ficar complexo, né? Não é o caminho ideal. Então, lá no Voz do Agro, sim, a gente sempre está tentando trazer esse tema, inclusive a gente tem já no portfólio alguns episódios que fazem essa provocação de como que está como que está a administração do seu negócio, do seu empreendimento rural, né? O primeiro episódio que a gente fez no Voz do Agro era como lucrar na sua produção de leite, né? Foi o primeiro episódio que a gente trouxe lá no Voz do Agro, que inclusive é um dos mais ouvidos até hoje, né? Então o pessoal retoma e a gente já completou 100 episódios e o primeiro ainda está sempre lá no top, dos mais ouvidos. Então, o Voz do Agro ele surgiu, inclusive, com esse propósito, né, de entender as principais dores do pessoal no campo e trazer uma provocação. São bate-papos curtos, né? Então a gente não vai conseguir solucionar o problema ali. Para isso, a gente tem outras ferramentas aí dentro, né, do sistema, temos outros profissionais que fazem esse tipo de trabalho. Mas ali dentro, a gente traz alguns cases de sucesso, traz exemplos. Então, quem participa do podcast é quem vive a realidade, é quem conhece, quem está lá no campo, inclusive, e está fazendo essa gestão. Então, às vezes, a gente traz um técnico e um produtor para ouvir a visão de um e trazer como era, como a gente superou. Então a gente traz isso para dentro do podcast, tem histórias muito bacanas e assim, verdadeiras histórias de sucesso que a gente vê que realmente funciona e traz resultado, assim, não é da boca para fora, assim, o cara vai vir aqui, vai me falar umas coisas ou outra, mas isso daí é balela, não funciona. Não, realmente de fato traz resultado e é o caminho a se seguir, né? Porque vocês falaram também de competitividade, né? Então a pessoa o produtor, a propriedade que não acompanha, ela realmente pode acabar tornando o negócio dela inviável, né? É isso aí, com certeza. E você falando aí, né, que você traz alguns cases de produtores, vou pedir alguns nomes e para você que está ouvindo, deixa nos comentários aqui no YouTube ou no Spotify, vou deixar a caixinha lá, para você sugerir nome de alguns produtores para a gente trazer aqui para conversar, bater um papo, trocar alguma ideia de qualquer atividade rural, mas que seja um produtor rural e ele queira aqui incentivar outros produtores, inspirar, trazer a sua história, que a gente adora conversar com produtores Pois é. rurais, tá? Então, vocês provocam, e você tem toda a razão, né? Instigo até os produtores a começarem o quanto antes, até porque está mudando questões tributárias, não dá para a gente ficar deixando para a última hora, né? A gestão é importante. Agora vamos
para uma outra dinâmica aqui, para quase a gente encerrar. Quais os maiores desafios hoje dos produtores mineiros vem enfrentando nesse ano de E 2023? aí, Laerte, sua visão de produtor. Olha, Lucas, eu vou dizer a âmbito, né, mais macro, que isso são gargalos que não perduram, né, só de hoje, mas vão continuar perdurando, infelizmente, porque são questões, né, bem macro, como eu disse. Estradas, nós somos quase que um país, né, como você mencionou em termos de território. Então, tem inúmeras estradas, né, rodovias, estradas rurais, e acaba que tem uma dificuldade muito grande para se manter essas estradas em boas condições para escoar a safra. Então, por ser um território muito grande, tem esse gargalo. Outra questão também não tem, parece que não está muito ligada à produção, mas está diretamente ligada a nós, produtores, né, as nossas famílias, que é a questão da segurança rural. Isso é algo que tem que ser mitigado o mais rápido possível. E como eu falei, não é do dia para a noite, a gente tem essa consciência, mas tem que se realmente voltar os olhos para isso, começar, né, a traçar estratégias. O sistema FAENG-SENAR já vem pontuando, trabalhando junto, né, com os governantes aí, né, os representativos tanto da Assembleia Estadual como, né, deputados aí, federais, tem se estreitado muito essa conversa para tratarmos e traçarmos estratégias para realmente diminuir o índice de criminalidade no campo. Eu acredito, pela minha visão, que esses são os principais gargalos, né? A estrada e questão da criminalidade. Porque se o homem do campo não conseguir ficar no campo, como que ele vai produzir, né? Isso aí é uma realidade. Nós tivemos também, sempre temos problema aqui no campo, aqui onde eu estou ainda perto da fronteira, né? Mas na cidade, especificamente onde eu estou, por exemplo, os produtores rurais já não moram mais no campo. Eles moram na cidade, tem funcionário. Claro, cada cidade aí vai montando a sua patrulha rural, né? Vai solicitando ao Estado, vai conseguindo trazer uma patrulha rural, vai muito de política em si. Mas na realidade em que eu estou, tem muito produtor morando no campo, mas já é mais a questão do funcionário, porque a gente está, como vai profissionalizando, tem o cooperativismo, tem todas essas frentes, né? E aqui o Paraná tem uma particular, os municípios aqui são próximos, né? Eu ando 15 quilômetros, eu estou num outro município, eu ando mais 15, eu estou num outro, eu ando mais 40, eu estou num outro, num maior já, né? Então, assim, nós temos essa particularidade, mas tem muita gente morando no campo, né? Especificamente onde eu estou, em Palotina, que é aqui no oeste, já tem os produtores estão mais para a cidade, já exatamente por isso que você comentou. Segurança. Morar no sítio lá é legal, no sítio a gente chama, né? Mas na propriedade é bom, tem uma tranquilidade, tem uma paz, você está próximo do negócio. Mas por questões de segurança, às vezes esposa, filhos, né? Eles preferem vir morar na cidade. Vocês têm uma dificuldade maior, que o estado aí é 2 Paraná nossos, né? Então, assim, para vocês o logo ali é 100 quilômetros, né? Logo ali de Mineiro, né, bem famoso. E, Lucas, assim, uma forma, né, de estar lidando com isso também é a questão de outra dificuldade, que é estar unindo, né? Eu acho que esse é um grande papel do sistema FAENG-SENAR, que tem aí o viés de representabilidade, é justamente unir esses produtores. Aqui em Minas são cerca de 600 mil produtores, né, estimados aí pelo último censo, e o sistema FAENG tem esse desafio de estar unindo esses produtores, né, reunir para unir. O presidente, né, Antônio de Salvo, fala muito isso, né? Esse é um dos grandes propósitos dele, realmente, né, reunir esses produtores rurais para a gente ter força, ter voz, né, que esse também é um dos gargalos. A gente saber comunicar, saber nos comunicar perante a sociedade, levar a nossa importância para que as políticas públicas,
né, venham até nós, né, para que a gente tenha mais projetos de leis que possam beneficiar o homem do campo. E para isso ele precisa ser conhecido, as dores deles precisam, nossas, né, precisam ser escutadas. Eu tenho um exemplo. E um meio, não, tranquilo, Mike, só para complementar, e um meio disso é os sindicatos rurais, né? Eu puxo aí para o lado da assessoria sindical, que é justamente por meio desses sindicatos rurais que estão capilarizados aí por todo o estado, que são a base do sistema, e é por meio deles que a gente recebe as demandas, recebe as dores e passa isso a âmbito federal, né, a âmbito estadual. Bacana. À Show, vontade, show. Mike. Michael? O que eu ia trazer era um exemplo mais prático dessa questão da união que o Laerte trouxe aí com maestria, tocou nesse ponto que realmente faz muito sentido, né, para o setor como um todo, essa união realmente é necessária. E dos desafios que inerentes ao campo, um exemplo muito interessante que a gente pode trazer é a questão da energia elétrica, né, energia elétrica rural. Então, como que a gente tem atuado aí? A importância dessa união, que é, de repente, o produtor ali, ele tem alguma, né, quais são as principais queixas? Eu estava até consultando aqui enquanto vocês estavam falando, uma matéria que saiu no nosso portal, que é a questão, assim, oscilação da voltagem, cortes programados que não são que, né, que estão teoricamente programados, mas não são comunicados, falha na tratativa, né, dessas demandas. Então, a gente sabe que, às vezes, essa uma hora que vai ficar sem energia vai causar prejuízos assim gigantescos, né, na produção. Então, isso representa prejuízo, de fato. Então, qual que é a Com certeza. importância da gente ter essa união? É a gente ouvir, né? Por isso que é importante a gente ter esse produtor junto conosco, que a gente poder não só ouvir, mas a gente poder compilar e levar isso às órgãos competentes, né? Nesse caso seria a Agência Nacional, né? A ANEEL. Então, é por isso que é importante a gente ter mapeado essas dores, né? Essas demandas e ter essa união para a gente poder dar força e levar isso a novas esferas para realmente, de fato, solucionar o problema e não ficar aquela coisa de só, vou registrar a sua reclamação aqui, mas nunca ter um retorno sobre isso. Então, quando você consegue chegar com números, eu acho que isso conta muito. Não, com certeza. E até, que nem aqui a gente manda muito bem nisso, que é a questão do cooperativismo. Eu sei que ele é muito cultural de região para região, né? O mineiro é um pouco mais desconfiado, mas o cooperativismo ele faz uma integração, ele possibilita outras atividades rurais, uma profissionalização que nem o Senar vem fazendo, mas com o fim de, né, de juntar vários produtores e fazer algo grande também entre produtores rurais, né? Aqui eles acabaram diversificando muito por causa do cooperativismo, né? Os pequenos produtores não dá para viver só de grão, o risco é grande e acaba também que é importante diluir esse risco, então eles foram alternando, né, para aves, suínos, peixes, tudo integrado a cooperativas, né? Então facilita muito essa frente. E a questão da energia, né? Olha como é que a gente vê muita oportunidade no Brasil, né? Você falando que tem oscilação de energia e tudo mais. Aqui nós estamos numa leva muito forte, acredito que talvez aí também tenha essa frente, que é a energia solar, né? Vem trabalhando muito forte, energia solar para cá. E o segundo ponto, essas propriedades diversificadas não vivem mais sem gerador. Nem entra na integração sem gerador, sabe? Por quê? Porque cai a luz, vai deixar morrer os frangos? Não dá, né? Então, assim, hoje, eu lembro que no começo, quando o pessoal, até da minha família, eles começaram ali em Tupãssi, colocaram os tanques de peixe, no primeiro lote acabou a luz lá, deu uma oscilação, caiu a luz. É peixe, sem oxigênio, morre. O zerador parou, perdeu o lote. E é prejuízo, hein? O negócio é grande. Aí, hoje em dia, já é tudo com gerador. Tem que ter, é obrigação. Mas tem custo. O que é o caro, né? Caro é o que não dá resultado. Se o negócio te salvar uma vez, já deu resultado, você pagou. Então, assim, é uma dinâmica que a gente vê, eu vou conversando com vocês, e falo, cara, eles têm muito para crescer lá. Minas vai virar uma potência já, né? Por quê? Porque o Senar está ajudando, está auxiliando, e os produtores vão aproveitando essas oportunidades, né? Que nem a gente viu lá na Serra da Canastra, né, Laerte? É assim, é uma oportunidade de vender queijo para o Brasil inteiro, é o melhor queijo do mundo.
Assim, tem coisas para profissionalizar? Tem, até certo ponto que ele acha que vai agregar valor ao produto final. Nós aqui estamos trabalhando para agregar valor nesses produtos. Lembra que a gente foi lá para a Bahia e eles trabalham muito para gerar valor em cima de produtos, nessa valorizar o oeste baiano? Sim, Então, questão em Minas regional, vocês fazem isso muito bem. Os produtos mineiros, eles são muito bem vendidos no Brasil. Por quê? Você falou que o café mineiro é bom, o queijo mineiro é bom. Não sei o que, é mineiro. É pinga mineiro, é bom. Entendeu? Então, vocês fizeram um marketing muito bom. Talvez tenha a questão ali de dentro da propriedade, dá mais essa, não vou dizer profissionalização, mas dá mais sempre esse salto de inovação e produtividade. Coisas que nós aqui não conseguimos fazer ainda, essa geração de valor em produtos, né, pequenos produtos alimentares e tudo mais, né? Vender o produto com uma marca do Paraná, assim, sabe? Então, assim, nós temos o peão do Paraná, porque só nós temos o peão quase, mas é muito pouco aí. Então, a gente tem que trabalhar, aprender com os mineiros nessa frente aí. Show de bola, show de bola. E eu queria, primeiramente, agradecer vocês, ver se agradecer a presença, estarem aqui falando de Minas. É sempre um prazer eu conversar também com o Laerte, né? E para você que está ouvindo até agora e gostou desse episódio, mande para aquele amigo seu que é mineiro, sabe? Eu termino o episódio já quase falando um mineirês, já, né? Eu fiquei um mês andando com o Laerte lá pelo Brasil, lá, eu já tava falando que nem ele. Foi muito gostoso falar assim, não se atrapalha nas palavras, né? É um trem bom demais, né, Laerte? é, E sempre que tiver disponíveis, eu gostaria de colocar vocês aqui para conversar com nós, trazer alguns produtores de Minas para contar a sua história. A gente fica sempre à disposição, porque para mim é uma grande honra aprender com vocês, Eu né? gosto muito dessas oportunidades, eu fico muito honrado de estar aqui participando, porque eu fiz a minha formação não é agro, mas hoje eu trabalho com isso, né? Então é um setor que eu me encontrei porque realmente é apaixonante. A gente vê que as pessoas que trabalham no agro não trabalham somente por trabalho, né? É um propósito de vida. As pessoas amam o que fazem, apesar dos desafios, que é desafiador, é difícil. E aqui em Minas a gente tem a cada região a gente tem uma realidade diferente, produtores diferentes, e às vezes comunicar e levar capacitação, treinamento, informação, inovação para cada uma dessas pessoas, a gente precisa às vezes personalizar esse produto, esse serviço para cada região. O trabalho é grande e que bom, né? Estamos aqui para isso. Então eu fico muito feliz de estar aqui nessa oportunidade, em outras, porque é mais do que ser essa ponte para levar conhecimento, eu aprendo muito e levo isso para a minha vida. E a gente sempre tem a oportunidade de compartilhar. Então eu fico muito feliz e conte comigo para outras oportunidades. Show, 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 show de bola, né? O agro, ele é muito grande, a gente vai conversando com várias pessoas e não tem como não aprender nada toda a conversa que a gente tem, né? Então, por causa dessa diversificação de cenários, atividades, pessoas e culturas, é muito gratificante. Né, Laerte? Laerte conhece já o Brasil inteiro, já entende bem como é que é essa história, né? é muito bom nessa questão de conhecer a diversidade, é muito bacana, né? E eu fico muito feliz, Lucas, por mais essa oportunidade de estarmos conversando. Espero sim ter outras para a gente estar compartilhando as nossas ideias, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento. Aí eu pego a frase emprestada aqui do Guimarães Rosa, que é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Então, vamos cada vez mais estar se unindo, né, para poder se fortalecer, né? Porque esse meio do agro aí, a gente precisa realmente se unir para poder saber nos comunicar, principalmente nós jovens, né, Lucas? Por isso que eu admiro muito o trabalho que você, o Michael, aí vem desenvolvendo, questão de podcast. Isso é muito interessante, está levando informações, né? Isso acaba unindo realmente as ideias de nós jovens, ideias inovadoras, que contribuem para o desenvolvimento do agro. Não, com certeza, né? O podcast, o Marco deve já ter entendido essa frente. Ele, para mim, pessoalmente, como o Lucas, ele é um meio de aprendizado muito grande, né? A cada semana a gente vem aqui e eu tenho umas dúvidas real que a gente não fica combinando muita pergunta, né? Eu entro aqui numa pauta, falei, esse cara falou um negócio interessante ali. O que é isso aí? Explica melhor para mim. O cara se vira lá e responde. Por quê? Porque é um meio de aprendizado, né? E quem tá ouvindo aqui E é aprende uma junto com nós. companhia, e é uma Queria agradecer. companhia, né? A gente tem no meio rural muito aquela questão
da companhia do rádio, né? E no podcast a gente tem agora, né, essa possibilidade de criar um portfólio de temas e que a pessoa pode ouvir sob demanda. É fantástico, e a gente tem tentado levar também essa ideia, essa Com cultura, e falar assim, certeza. pessoal, conte conosco para a gente seguir junto aqui nessa conversa. Não, com certeza, essa é a ideia, né? E para você que está ouvindo, deixe nos comentários aí sugestão de produtores. Aqui no Spotify vai ter uma caixinha para isso. Né, Laerte? Ó, amanhã eu vou falar com o Thiago lá da Fazenda dos Tachos. Se tiver tranquilo aí, bora lá trocar uma prosa lá com o Thiago lá. Ele vai explicar para nós o segredo daquele café lá. Será que nós Fechou? descobre? Ah, vai ter que contar para nós, né? E para você que está ouvindo, a gente falou muito sobre gestão também. Não deixe de solicitar, vai ter um link em algum lugar, um QR Code aqui no cantinho, aqui assim, para ver uma demonstração da plataforma de gestão agropecuária aí do e-produtor, tá? Trabalha tanto a gestão financeira, gestão tributária, organiza os financiamentos, fluxo de caixa futuro, aquilo que a gente comentou que é um problema, a gente consegue dar uma visão. Tudo digital, tem no aplicativo, tem no computador. Tem frentes agronômicas ou técnicas também, se for o caso, mas o certo é que sempre está no financeiro em primeiro lugar organizado e depois vai para o restante da tecnologia, né? Não adianta nada nós investir demais em tecnologia e não ter como medir o resultado, né? Então, vamos medir, senão não tem como gerenciar, né, Maico? Então, agradecer mais uma vez a vocês, obrigado, vamos conversando, toda quinta-feira aqui um novo episódio, e o dia que você precisar lá no Vozes do Agro, a gente dá um pulinho lá também. Tá fácil. Um abraço, Valeu, gente. pessoal. Abraço, Valeu. moçada. Isso aí, Valeu, completo. Laerte.